Retornou a gravação também. Muito bem. Vou só cortar aqui a imagem. Temos que também, não sei, deixa eu olhar aqui como é que está nosso cronograma de atividades, para que você veja como que ele está no momento para as nossas atividades. Temos uma atividade, deixa eu passar aqui a tela. Então, temos uma atividade para que seja entregue até amanhã. Aí tem que avisar os colegas dessa entrega. Então, até dia 20 pode entregar essas atividades. E elas já estão disponíveis na seção 3.2. O assunto está aqui, AF2, Programação em Banco de Dados. E aqui nós temos outras atividades, só que essas atividades serão para 10 de junho, tá? Então, tem que observar essa data aqui para que vocês não venham a perder. E a atividade tem que ser enviada então, até amanhã, a atividade formativa 2 da nossa disciplina de programação em banco de dados. Professor. Oi. Deixa eu perguntar. Ficou mudo. Oi. 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 Tá conseguindo escutar, professor? Agora sim, estou te escutando. Tá. Então, eu queria saber em relação à prova oficial, né? Porque teve a prova lá no portal, certo? Certo. Aí, eu tirei 450 e eu achando que tinha tirado uma nota alta, né? Certo. Eu tinha tirado lá uns 9, tirei 4,5. Aí, professor, eu queria saber como é que eu faço. Eu tenho que esperar a prova bimestral passar, tipo a outra, né, do final do bimestre, para saber se eu tenho que fazer uma outra prova ou não, tipo a prova final? Então, é assim, é porque essa primeira prova vale 1.000 pontos. Então, ela vale menos que a próxima prova. A próxima prova vale 4.000 pontos. Então, se você, dependendo do que você tirar, você tem, então, a possibilidade de já... não precisa nem ter feito a primeira prova, vamos dizer assim. Se você tirar, eu acho que o coeficiente da sua disciplina é 2,5, 2.500 pontos, né? Então, nessa próxima prova, vale 4.000 pontos. Então, se você conseguir tirar os 2,5, só nela, você não precisaria nem dessa primeira nota. Então, essa primeira prova, realmente, ela, por valer menos, parece que você... Não é que não tenha sido uma nota tão ruim. Porque a próxima prova é muito mais importante você se dedicar. Mas se você tirar um pouquinho a mais do que você tirou, você já vai passar. Se você tirar 2.000, então, 2.100, vamos imaginar, 2.100, você já vai ter a aprovação nessa disciplina. Fora as outras atividades, né, que você também está enviando de forma correta, né? Fora também os ads e essa questão do portal também, você já preencheu ou ainda está em prazo? Como é que está a situação? Eu preenchi tudo. Aí agora eu tô fazendo a unidade de 1 e 2, eu já preenchi tudo. Aí eu comecei a unidade 3 agora. Ótimo. Então, Aline, eu acho que vamos dedicar aí, continuar nas nossas aulas, né? E aí essa próxima prova será também, acredito, online, né? Existe uma dica aí, parece que talvez retorne a semana que vem, né? Aliás, desculpa, no dia 1º. Mas se não retornar, a prova também será outra prova online, né? A gente vai se preparar, conversar certinho para que vocês tenham a certa noção da próxima prova, tá? Para que ninguém saia prejudicado aí. Mas eu acredito que você tem boa chance de passar, tá? É só dedicar um pouquinho. Né? Agora, então, como eu falei, essa prova vale 4.000 pontos a próxima. Então, você tirou quanto? 50. Então, você precisa de 2.050, ou seja, tirar metade da prova e mais uma questãozinha, né? Aí já vai conseguir a aprovação. Eu acho que não é tão difícil, não.
É só realmente acompanhar aí as aulas, né? E o que a gente vai trabalhando aqui vai cair lá na próxima prova. Você recebeu alguma confirmação da Uni quando voltará ao momento presencial? Não, professor, eu tô acompanhando lá no grupo com o líder, né? O líder falou que ia voltar dia 1º de junho, mas não tinha certeza até então, né? Sim. E que qualquer coisa ele iria passar pra gente. No portal da faculdade não tá falando nada referente a isso, e não recebi nenhum e-mail também. Tá, dia 1º, então, seria na segunda-feira. Nós teríamos mais esta aula e a próxima online, né? Aí Aham, na e outra depois semana já seria ao vivo, né? Presencial, vamos dizer assim. Mas vamos continuar aí conforme for a gente vai se acertando aí para que você consiga êxito na nossa disciplina, tá bom? tá bom, professor. Então é o seguinte, vamos voltar aqui só para concluirmos. Essa questão das atividades você vai enviar também, né? Deixa eu mostrar aqui a atividade de novo. Vou. Esse é o nosso cronograma aqui. Então tá bom. Então tá jóia. Só Tem seguir ele print para também mandar ajuda. no grupo. Ah, ok. Vamos voltar aqui na nossa aula. Então, nós fizemos esta consulta com o IN. A outra forma aqui da consulta, nessa situação aqui, foram feitas duas. Observe que existe a possibilidade de que façamos dois IN, ou seja, duas subconsultas no mesmo select. Então, isso não existe, não existe um impedimento de quantas consultas poderão ser feitas. Essa consulta aqui, por exemplo, é consultar o nome do livro que o aluno Joey Ramone não entregou, deixando a restrição para efetuar a alocação do novo livro. Então, aqui nessa situação que ele vai mostrar o nome do aluno e o livro que está aí, houve um atraso da entrega dele, tá? Então, isso vamos fazer lá agora. Este outro exemplo. Então, faremos dois em agora. Então, faremos o select normal. Nessa situação aqui vai aparecer. Aqui é até importante que tenhamos o apelido da tabela, né? Vou colocar só um apelido alu. .ra, acho que o ponto nome. Nome aluno. Vou colocar só aluno. Então, aqui é a consulta do aluno e virar o livro também. Essa questão do apelido você já observou, né? Por exemplo, aqui eu variação na tabela, eu coloquei o apelido aqui. Esse apelido foi usado, ó. Então, o apelido alu aqui, no caso, esse apelido foi usado para que façamos aqui, possamos abreviar o nome da tabela e usá-la aqui para que identifiquemos qual coluna pertence à tabela. No caso, esta coluna pertence à tabela aluno. Muito bem. E também faremos do livro, a mesma coisa, né? Então, livro as leaf. Where. Aqui vamos colocar o aluno.ra. Equivalente à primeira consulta lá, o select. Daquela nossa primeira consulta ainda em cima da restrição, da tabela de restrição. Então, nosso objetivo aqui é que ele retorne o nome do aluno e do livro. Aqui é só apelido. Opa, vou digitar aqui. Então, muito bem, aqui já encerramos a consulta. Então, fizemos aqui, vai aparecer o nome do aluno e do livro, que estão ali na restrição. Então, foram usados dois subselect, subconsultas, aliás, dentro desse select. Então, dois
conectivo IN, para que tenhamos esse resultado aqui do nome do aluno e do livro. Opa, estamos com um errinho aqui. End está aqui. Deixa eu ver aqui qual foi a questão. Em select, está com um errinho bem nesse ponto. Deixa eu ver se essa consulta está correta, somente. Ponto .RA, mas não está aceitando essa minha coluna aqui. Agora coloquei a lua aqui. Só um momentinho. Tá um errinho aqui. Deixa eu ver como é que é o nome do corpo. RA mesmo. Interessante. Ah, entendi. Aqui houve uma confusão. Aqui, nosso aluno é o 33, né? Então tem que colocar o 33 aqui, senão ele não vai trazer a coluna correta. Agora trouxe lá o nome do aluno e o livro, tá? Esqueci de colocar aqui que o aluno, no caso, nossa tabela é aluno 33, para que possa funcionar a nossa consulta. Então está pronto aqui. Trouxe o nome do aluno e o nome do livro. Então eu fiz aqui 2 in, com 2 subconsultas aqui interna. Esta consulta ele me trouxe o resultado esperado. Como também a gente pode usar o conectivo IN, eu também posso negar esse conectivo. Então observe aqui. Eu posso colocar o not in. O not in, a função é negar. Então o que vier nesta consulta aqui não fará parte da seleção dos valores que passaram para o filtro. Então, aqui, os valores que foram obtidos aqui não servirão para o filtro, ou seja, não quero valores que sejam iguais a esse. Então, aqui, selecionar o nome dos alunos que nunca tomaram um livro emprestado. Então, nesse sentido, todo o resultado dos alunos que já fizeram empréstimos serão desconsiderados do grupo para que sejam apresentados apenas os alunos que ainda não fizeram nenhum tipo de empréstimo. Então, usaremos o not in para este exemplo. Então, vamos descobrir aí qual aluno ainda nunca emprestou um livro nesta biblioteca aqui em questão. Então, vamos fazer aqui a consulta. Select. Vamos mostrar aqui o nome do aluno de novo, né? Então, o nome é from aluno. Where? RA in. Ah, desculpa, já esqueci aqui de novo. É aluno 33, né? Senão não vai trazer o conector correto. Select. Aluno RA. Com empréstimo.
Executei a consulta. Ó, aqui é o índice, desculpe. Agora, então, se nós fôssemos observar quem fez empréstimo, então esses alunos já fizeram empréstimos. Colocando note, eu vou negar essa lista, ou seja, quem estiver na relação de empréstimo não será exibido o nome aqui, ficando apenas os alunos que nunca emprestaram nenhum livro. Então, esse Lars Ulrich nunca fez um empréstimo de um livro nesta consulta, tá? Nesta nossa base de teste que nós fizemos aqui. Pelo que eu fiz aqui usando o conector Notin, obtive o resultado que ele foi o único aluno que ainda não fez empréstimos ainda, dos alunos que estão cadastrados nesta nosso banco de teste, tá? Então ele é o único que não locou ou não emprestou nenhum livro ainda. Então só é possível porque todos que fizerem empréstimos, a consulta retornará aqui, ó, todos que fizerem empréstimos, estão aqui as matrículas de cada um dos alunos que fizeram empréstimos. Então, negando, ou seja, eu quero saber quem desta lista, aliás, tirando esta lista aqui da tabela de aluno, quem sobrará que ainda não fez o empréstimo. Então, eu retirei da seleção aí essas pessoas que forem retornadas do Select pelo Notin. Muito bem. Então, esta consulta aqui nós demonstramos, é este resultado aqui, ó, selecionar o nome dos alunos que nunca tomaram o livro emprestado. Então, eu trago aqui quem já emprestou e dou notinha, ou seja, eu quero que seja apresentado todos que não estão nesta relação que foi retornada por esta subconsulta. Tá? Simples assim, então eu faço o inverso. No IN eu estou trazendo todos que são iguais, a subconsulta, o conjunto que foi retornado à subconjunta, o valor que foi retornado à subconsulta, né? Já quando eu uso o not here, eu estou fazendo o inverso. Estão vindo aí os valores que não estão na consulta. Muito bem. Aqui nós temos uma outra situação. Fazer uma seleção do nome dos livros, ignorando os livros da seção música. Então, faremos uma seleção aqui dos livros que não estão escrito música. Então, virão apenas ali, nós fizemos de terror e de deixa eu lembrar lá o nome, ver se vai aparecer aqui. Esoterismo, né? O esoterismo não vai aparecer também esoterismo e terror, porque é esses que estão aí disponíveis para que possam ser exibidos. Deixa eu verificar onde é que eu parei aqui. Aqui. Então, vamos mostrar aqui todos os livros, né, que não estão na seção de música. Então, vamos seguir aqui o Select. Vamos mostrar, então, o objetivo é mostrar o nome dos livros, né? Então, nome, livro, nome dos livros. Em que a seção, where, não esteja na relação que vai retornar desta consulta, seção, empréstimo, where, opa, desculpa, aqui. Where, seção igual. Não lembro se coloquei a música com acento. Não, não coloquei com acento. Música. Muito bem. Então, esta consulta aqui vai retornar todos os livros que não sejam da seção música, tá? Então, vamos fazer aqui a consulta. Trouxe, então, esses são os livros, né? Que não são da seção música. Se nós olharmos aqui, veio Sexta-feira 13, O Exorcista, O Chamado, Diário de um Mago. Se nós olharmos aqui, são, olha lá, Sexta-feira 13, que é o terror, foi cadastrado. O Exorcista, terror. O Chamado, terror. E o Diário de um Mago, esoterismo. Ixi, aqui foi errado, esoterismo. Mas tudo bem, esoterismo, né? Fazeram aqui um update. Rapidinho. Para arrumar isso aqui, que ficou errado. Update. Livro.
Seção esoterismo. Esoterismo, usando como filtro ISBN igual a 9999. Fechou aqui. Vou fazer a minha consulta. Foi feito com sucesso. Agora eu já tenho certeza que foi cadastrado aí corretamente o esoterismo, tá? Muito bem. Ok, então esse é o resultado desta consulta. Vamos seguir lá o nosso material. Então fizemos aqui, usamos Notin aqui nesse sentido, para que pudéssemos aí, junção de duas tabelas, né, mas apenas para que trouxéssemos aí os livros que já foram emprestados, aliás, os livros foram emprestados que não são na seção de música. Então aqui nós temos as possibilidades de uso também de um outro operador que é interessante, que é esse operador SOM aqui. Na verdade, o objetivo dele é apenas que estejamos retornando valores e que ele vai observar a ordem alfabética das posições. Então, por exemplo, vamos passar para o próximo exemplo aqui. Nesse sentido aqui, ele vai estar relacionando para a gente os livros que são de uma seção em que seja maior que esoterismo, né? Então, todas as seções são, porque nós temos lá a seção música e a seção música e a seção terror. Então, música e terror são letras que são maiores, né, que esoterismo. Então, por aqui, por essa consulta aqui, vai aparecer os livros que são dessas duas seções. Vamos fazer o teste aqui. Para concluir, vamos usar esse outro conector, o SOM. Vamos usar o livro, a seção, da tabela de livro. E aqui vamos lá, where o nome tem que ser maior que o retorno aqui do SOM. Select. Que é o nome do livro. Então, os nomes do livro estão que sejam maiores que o livro do esoterismo, que é o Diário de um Mago, né? Então, se nós observarmos aqui, vamos só terminar aqui para explicar melhor. Select, vamos lá. Escrevi errado aqui também, não vai aparecer. Esoterismo. Muito bem, então nós usamos aqui essa subconsulta. Se eu fizer, vamos ver apenas a subconsulta, tá? Apenas se olharmos a subconsulta, ela nos retorna aqui apenas o livro diário de um mago, que é o único que está cadastrado como o tema esoterismo. É o único que está cadastrado para esse tipo de situação, tá? Então, observe que o diário de um mago inicia-se com a letra D. Então, diário de um mago com a letra D. Se fizermos a consulta dos livros e sessões, nós temos a Vida Punk, Mestre da Bateria, Sexta-feira 13. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, né, vamos ordenar isso aqui. Vamos ordenar pelo nome. Caso o nome do livro. Então, vamos ordenar aqui pelo nome do livro. Se nós ordenarmos aqui, observe que Diário de um Mago encontra-se aí, inicia toda a sequência dos livros, porque ele começa com a letra D.
Após ele, nós temos Máscaras, Mestres da Bateria, Mulheres do Rock, o chamado O Exorcista, Sexta-feira 13, Toxicity e Vida Punk. Todos eles superiores, todos esses itens começam com letras posteriores ao diário. Então, aqui, como resultado, nós tivemos aqui, vamos só contar qual foi o nosso resultado, quantos livros nós temos cadastrados, tá? Vou fazer um count aqui. Contar quantas linhas nós temos cadastradas aqui para o livro. Então, nós temos aqui, nesse sentido, 9 livros cadastrados. Dos 9 livros cadastrados, todos iniciam com letras superiores ao diário. Então, quando eu faço essa consulta aqui, ele trará para mim todos os outros livros que, o nome dele seja maior. O maior é que nós estamos nessa relação aqui. Se colocássemos em ordem, observando que todos os demais livros começam com letras que são posteriores à letra D do Diário de um Mago. Então, nesse sentido aqui, quando eu faço essa consulta, serão exibidos aqui todos os livros, exceto o diário, né? Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Estão os 8 livros aqui, porque todos eles iniciam com letras superiores à letra D do Diário de um Mago. Se eu usasse aqui, não, eu quero ver os menores. Observe, eu quero saber só pegar os menores, ou seja, os livros que começam com letras menores que o Diário de um Mago. Sabemos que não tem. Então, se eu fizer aqui a consulta, ele vai trazer nada, não trará nenhum registro. Porque não existe nenhum livro que esteja na consulta, tenha um resultado, esteja antes da letra D. Se eu colocar aqui igual, estará aparecendo apenas o diário. Ele é o único que vai aparecer, porque eu só estou querendo que o resultado seja igual a este livro, né, ao diário. Tá? Então, esse operador soma ele serve para, caso estejamos tentando obter aí uma classificação de registros, conforme a primeira letra que estará cadastrada nesse campo descritivo, nós podemos utilizá-lo, ele vai estar ordenando o resultado da nossa consulta via este valor. Tá? Então, por isso que neste momento aqui, quando eu falo que eu quero mostrar todos os livros que sejam superiores aos autorismos, ou seja, nós só temos o diário ali, com a letra D, todos os livros, conforme essa consulta aqui, começam com letras posteriores à letra D do diário. Então, na consulta viram todos os livros, porque todos eles, então, foram cadastrados com letras superiores à letra D do diário. Tá? Entendeu isso aqui, Aline? Sim? Oi, professor. Sim. Ah, tá. Então, é uma questão assim, essa palavra soma, então, ela é apenas para que possamos ordenar aqui e estejamos observando. Então, como eu falei, aqui, retornou diário. Diário de um Mago. Então, eu quero saber todos os nomes que começam com uma letra superior a este diário. Então, quando eu faço consulta aqui, se observar o diário, é o primeiro livro que aparece na relação. Todos os demais vêm em seguida. Então, por esse motivo, nesta consulta aqui, estarão sendo exibidos todos os livros, exceto o diário, porque os demais livros todos começam com a letra superior à letra D do diário. Então, esse era um dos itens que faziam parte da aula de hoje. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Então, esse é o operador soma. Então acabou aqui, na verdade, esse seria o nosso último exemplo que nós podemos trabalhar aqui na nossa aula. E era isso que nós temos que trabalhar hoje. Aí o interessante é que você, Aline, e para também para os colegas, tentar fazer essas atividades, tentar observar esse operador aqui. Esse operador é um operador bom para colocar na prova, só para ver o que vocês vão responder dele, né? Esse aqui é interessante. Não é muito usual, mas como vocês estão tendo a formação de superior, devem ter a noção de para que serve esse operador, né? Então é interessante que vocês tentem fazer isso aí, essas atividades, depois aí da nossa aula, que organizem todo esse banco de dados, para quando nós voltarmos ao momento presencial, estejamos retirando algumas dúvidas e avançando nossa disciplina. Ficou alguma dúvida que você queira falar, Aline? Não, professor, tá tudo certo. Eu vou passar para eles, né, para eles estarem fazendo a atividade e acompanhando a aula aqui também. Isso, fala que na próxima semana ainda talvez seja a nossa última aula online. Para eles acessarem aí, a gente seguir com a aula. Aí na próxima semana eu acho que já estaremos presencialmente lá na Unic.
Tá bom? Tá bom. Então era Tá isso por hoje. Aí da próxima aula você avisa meus colegas para dar uma olhada na unidade 4, na seção 4.1. Tudo bem? Tá bom. Tá, Então tá joia. tá bom. Então tchauzinho, obrigado Tchau, e até a professor. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.